Eu assisti pela primeira vez a sequência do filme Pânico, né, que seria aí Pânico 2, e já vou adiantando desde já que eu achei 1000 vezes melhor que o primeiro. Porra! Tudo isso? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de primeiras impressões, né, que eu fiz, é claro, primeiramente com o filme Pânico 1, ou Scream 1, né, porque tem gente que chama de Pânico, tem gente que chama de Scream, mas aquele vídeo ali deu muito certo, né, a galera curtiu bastante esse vídeo. Pena que deu ali um problema com direitos autorais que eu tô tentando resolver até agora, pra ter uma forma de manter esse vídeo no ar, porque é a segunda vez que eu tô tentando manter ele no ar, mas enfim, tá dando uns chabu aí, eu vou resolver. Mas vocês pediram muito, mas muito mesmo, para que houvesse uma impressão aí do resto da franquia, né? Então é claro que eu tive que assistir a Pânico 2 para eu falar aqui o que eu achei. Lembrando aqui que eu não estou falando da minha opinião como pessoa assim que trabalha com cinema, é a minha opinião assim como fã, normal. Eu tô lá assistindo e quais são as primeiras coisas que eu pensei quando eu tava assistindo. Beleza! Mas antes de eu começar a falar aqui minhas primeiras impressões dessa sequência de Pânico, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta dessa franquia, também acha legal toda essa história que Scream vai retratando aí. E eu quero também te convidar a se tornar um membro aqui do Plantão Geek e adquirir benefícios exclusivos que estão aparecendo aqui na tela. Tem dois tipos de assinatura, tá? Você pode clicar lá e ver certinho o que cada assinatura dá e tudo mais. E você pode escolher aí qual que você acha mais legal. Sem mais delongas, vamos começar aqui falando quais são as minhas primeiras impressões de Pânico 2. O pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. O filme já começa apresentando a personagem que pra mim já é a mais icônica do filme todo, do Scream 2 todo. Pra mim essa foi a menina mais icônica de todas, que é uma menina chamada Maureen. Eu fiz questão de aprender o nome dela porque, gente, achei ela incrível. Todos os comentários dela são pertinentes, todas as coisas que ela falou eu concordei. E ela é apresentada junto com o namorado quando os dois estão indo pra um cinema ver um filme chamado Stab, eu acho que ficou Facada em português, que basicamente é um filme sobre os relatos ali do primeiro filme de Scream. Então, tipo, meio que adaptaram o primeiro filme de Scream num outro filme, que agora os personagens de Scream 2 estão indo assistir. Bem bolado, gostei. A gente descobre bem rápido que a personagem Gale, que também é chamada por mim de Monica Geller de Friends, porque afinal de contas é a Courtney Cox que está interpretando, ela escreveu um livro sobre todos os acontecimentos ali de Scream 1, que é onde ela participa, né? Primeiro, ela é introduzida na franquia nesse filme. E aí, no universo de Scream, quiseram adaptar esse livro da Gale e fizeram o filme Stab, que aí os personagens lá do começo desse filme Scream 2 estão indo assistir. E, gente, eu fiquei com extrema agonia dessa cena de abertura, não porque apenas repete aquela questão ali do primeiro filme, de você ver o assassino indo matar alguém e chamar atenção e tudo virar um problema, né? Porque, infelizmente, o assassino vai lá e mata a diva icônica da Maureen e o namorado dela. Então, assim, eu não fiquei com agonia por conta disso, por conta das mortes que acontecem nessa sequência. E sim porque, gente, o que é essa sala de cinema? Pelo amor de Cristo, que sala de cinema é essa? Brothers, eu tinha ido embora imediatamente se eu chegasse numa sala de cinema e tivesse esse circo acontecendo. Uma galera correndo no cinema vestida de Ghostface, olha que palhaçada. Mas pra mim a mais foi depois mostrar a galera vendo o filme de pé, tipo, as coisas acontecem, todo mundo levanta, começa a jogar as pipocas e, não sei o que. Eu falei, gente, que é isso? Literalmente, que é isso? Um filme? Porque realmente é um filme. Certamente que sim. Irmão, eu ia embora, tipo, imediatamente. Imagina, você chega lá pra você ver um filme na pré-estreia, que foi o que eu interpretei ali. É como se fosse uma pré-estreia, ninguém vai estar assistindo esse filme de pé, jogando pipocas pra cima, correndo uns atrás dos outros, as pessoas gritando. Eu fiquei em pânico. Né? Só de ver essa cena aí. Enfim, né? Eu achei sensacional que a sequência de abertura desse segundo filme, ela consegue ser tanto original como também uma cópia da primeira sequência de abertura de Scream, né? De Pânico. Porque você tá vendo uma representação dos eventos ali do primeiro filme. Então você tá vendo outros atores interpretar a mesma cena. É muito louco isso. Os caras adaptam tanto a mesma coisa que até aquela pipoca que me irritou profundamente no primeiro filme, que
fica lá explodindo sozinha, ela explode a cozinha lá, fica eterna a pipoca estourando lá na primeira sequência. Até isso eles copiaram na segunda sequência, então foi 2 agonias em uma só, a pipoca eterna e a sala de cinema circo. Então é claro que Scream não deixou de fazer uma metalinguagem, né, falar de filmes de terror dentro de um filme de terror. Tem uma cena fantástica que a Maureen vai e diz que ela detesta filme de terror porque, na verdade, o gênero de terror tende a apagar a cultura afro-americana. Tipo, não tem muitos negros protagonistas em filmes de terror. Isso pra aquela época, tá, gente? Bem claro aqui, toda aquela coisa. E isso é muito verdade, sabe? Ela tá falando uma coisa de verdade mesmo. Numa dessa, eu já sabia que ia ter alguma mulher negra relevante nesse filme. Que eu falei, se eles estão apontando isso, é porque possivelmente vai haver uma mulher negra relevante nesse filme. Não é à toa que o filme está abrindo com um casal negro, né? Então, olha só, né? A metalinguagem já começou aí. O filme finalmente começa e a gente percebe que a galera toda sofreu um glow up ali, né? Todo mundo ficou mais bonito, todo mundo ficou mais legal. A Sidney, inclusive, já é apresentada com uma nova colega de quarto, também negra, pra fazer ali uma referência ao que a Maureen tinha acabado de dizer. E o nome dessa amiga aí é Hayley, o que eu já achei interessante porque eles já estão repetindo dinâmicas do primeiro filme, né? A Sidney tem uma amiga, ela tem um namorado e coisas assim. O filme abre com a Sidney vendo uma entrevista do Cotton, que é aquele personagem lá que foi acusado de matar a mãe dela no primeiro filme, né? Você tinha os assassinos ali no primeiro filme que incriminaram o Cotton ali e a Gale era a única pessoa que tava defendendo ele. Então ele meio que tá tentando limpar a própria barra ao decorrer desse filme. Demorei um pouco pra perceber que o Cotton era, na verdade, o Tigre Dente de Sabre de X-Men Origins Wolverine, né? Depois que eu notei, eu falei, olha ele aí, gente, é verdade. Aos poucos, a gente vai vendo como é que tá sendo o cotidiano da galera, né? Então, por exemplo, a Sidney, ela tá sendo perseguida por jornalistas que querem que ela opine sobre os crimes que aconteceram no cinema, porque afinal de contas a Maureen e o namorado dela morreram lá no cinema, né? Se o crime que aconteceu com a Sidney tem a ver com o crime que aconteceu com o cinema, esse tipo de coisa. Então o pessoal tá enchendo o saco da Sidney no filme todo. Uma das cenas que eu achei muito legal, que inclusive fez o meu coração palpitar um pouco mais rápido, foi quando você vê que o Randy, que é aquele personagem que eu já tinha determinado como meu favorito, ali no primeiro filme, né? Que é aquele carinha cinéfilo, ele é cinéfilo e agora ele está sendo um cineasta, porque o Randy está fazendo uma aula de cinema ali na faculdade, e ele tá bem bonitinho. Olha, gente, eu não sei se é o tipo de vocês aí, toda aquela coisa, mas eu achei ele bem bonitinho nesse segundo filme, e a cena que ele aparece aí nessa aula de cinema me fez me sentir numa máquina do tempo, porque eles estão debatendo ali em aula qual que é a influência de filmes, né, do entretenimento na violência, nos crimes que acontecem. E nos anos 90 tinha muito esse debate, sabe? Nos anos 90 ali, pra virada dos anos 2000, ficou muito tempo esse debate de os filmes violentos incentivam as pessoas a serem violentas por conta daquele crime, né? Que aconteceu ali no cinema durante esse filme em questão. E aí eu achei muito legal esse debate que eles estão tendo ali junto com os alunos de cinema. Achei da hora. Se no primeiro filme a gente teve o Salsicha ali, né? Como o personagem Stu, Salsicha do Scooby-Doo, nesse filme eu dei um berro muito grande quando eu vi que uma das alunas lá de cinema é ninguém menos que a Daphne do Scooby-Doo. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Aí eu já comecei a pensar, caraca, então eu vou assistir o terceiro filme e vai estar a Velma, e assim sucessivamente, o quarto vai estar o Fred. Quando é que o Scooby aparece? Eu amei também que eles brincam ali, mais uma vez, com metalinguagem, ao falar de sequências de filmes de terror. Eles debatem, por exemplo, falando que nenhuma sequência é melhor que o filme original, porque a própria definição de sequência já faz com que o filme seja inferior. E isso pra mim é uma grande ironia, porque como eu falei no começo desse vídeo, eu achei Scream 2 melhor que o primeiro. Na sala de cinema também a gente percebe que tem um personagem muito parecido com o Stu, lá do primeiro filme, eu digo de personalidade, sabe? Meio doidão, esse tipo de coisa, que é um carinha chamado Mickey. E aí, por ter essa mesma personalidade, por ser meio doidão e por ter dado um foco nele, eu já fiquei de olho, né? Muito ali de olho. De olho em você, hein, vagabundo! A Sidney vai falar com o Randy sobre esses últimos acontecimentos, né? E tudo que ela tá pensando sobre esses últimos eventos que acabaram rolando. E a gente percebe que o Randy ainda gosta da Sidney, né? Ele tem aquela paixão ali, meio platônica com a Sidney, que não percebe que ele gosta dela, aparentemente.
Só que pra nossa tristeza, a Sydney, como eu já havia mencionado também, ela já tá com outro namorado. Ela tá com um cara lá chamado Derek, que inclusive parece um boneco Ken. Desculpa, ele parece um boneco de massinha, assim. Olha, não gostei, achei ele feio. Torço muito mais pra Sydney e pro Randy, só que, né, vocês vão ver o decorrer desse filme aqui, as coisas que vão acontecer. E é claro que onde tem uma história também tem a Gale, que é aquela personagem jornalista. A nossa Monica Geller aqui também sofreu um glow up, ela tá bem bonitona, e agora tem um personagem novo junto com ela, que é o Joel, que é o cinegrafista novo dela, né, porque o anterior, infelizmente, foi com Deus. E eu queria só fazer um PS muito rápido aqui, que eu adorei que existem 2 referências a Friends neste filme, justamente por conta da fama desse seriado e pelo fato da Courtney Cox estar ali fazendo a Gale, né? Acaba acontecendo a citação ali de 2 atores que, ironicamente, estão no elenco de Friends e contracenam com a Courtney Cox, que seria o David Schwimmer At least you get David Schwimmer. e também a Jennifer Aniston. It's just my head. It was Jennifer Aniston's body. Um interpreta o irmão da Mônica, né, que é a personagem da Courtney, e a outra interpreta a colega de quarto e amiga de infância da Mônica. Então são 2 personagens que estão muito ligados ali com a personagem Monica Geller. Então pra mim foi uma nítida referência no meio de Pânico. Eu entendi a referência. E é muito doido pensar também que agora a Gale tá sofrendo o melhor de 2 mundos, porque agora quem também é perseguida por jornalista, né, quem também tem que ter a própria opinião marcada pela mídia e etc, é a Gale, porque a Gale foi a pessoa que escreveu ali o livro sobre o último massacre. Inclusive tem uma jornalista em questão, que é uma mulher chamada Debbie Salt, que ela fica indo atrás da Gale toda hora, tipo, que nem um cachorrinho, assim, ela persegue a Gale quase no filme todo, querendo pegar os furos primeiro que ela, ou então falando até mesmo, olha, eu vi tal coisa, meio que tentando ser amiguinha dela, e a Gale, tipo, cada vez que vê ela, dá uma patada, é meio cavala com ela, fala que ela tá desesperada e coisas do tipo. Enquanto o pessoal ali, os alunos, estão assistindo o comunicado da imprensa, chegam umas meninas que do nada, quando elas apareceram, eu comecei a dar risada, eu confesso, porque elas chegaram no maior pique patricinhas de Beverly Hills, caminhando, andando assim de salto alto, e elas querem chamar a Sydney pra irmandade delas, né, porque a Sydney é uma pessoa ali que tá famosinha. Só que a Sydney não tá muito afim, né, as meninas chamam ela pra uma festa, ela, não, mas só vamos na festa, né, vamos lá curtir, não sei o quê. E a amiga da Sydney tá arrastando ela, falando, não, vamos, que vai ser legal, só que a Sydney não tá muito afim. Quem volta pra franquia também é o policial Dewey, lá do primeiro filme, que ele, inclusive, é incapaz de perder a mesma expressão facial que ele tem desde o primeiro filme. E ele foi pra universidade, na verdade, porque ele ficou preocupado com a Sydney depois de ver um ataque tão semelhante ao do primeiro filme, né? Então ele foi meio que cuidar dela. Tadinho, inclusive ele tá mancando em consequência das facadas que ele tomou lá no primeiro filme, né? Eu tava em dúvida se ele tinha sobrevivido ou não. Já mostraram aí nesse filme que ele sobreviveu sim. Glória a Deus. Glória a Deus. A Gale chega ali pra falar com a Sydney como se fosse um furo de matéria e esse tipo de coisa. A princípio, a Sydney até acha que, tipo, a Gale tá vindo conversar normalmente com ela. Ela fica até felizinha, receptiva. Mas aí, de repente, atrás da Gale surge o Cotton, que é o cara que foi acusado injustamente ali, né? Como eu disse, é o Dente de Sabre. E aí a Sydney percebe que, na verdade, a Gale armou isso tudo pra que conseguisse uma entrevista exclusiva entre o Cotton e a filha da mulher que, né, que ele foi indiciado como o assassino dela. E é claro que uma maracutaia dessa da Gale não ia dar certo, né? E o que acontece? Novamente temos uma cena icônica da Sydney descendo a porrada, no caso descendo um tapa na Gale. É uma bifa assim que eu acho que se eu tomasse eu nunca mais acordava. Mas isso é uma coisa, gente, que a Gale, ela assim, ela não está em bons lençóis com ninguém, aparentemente. Isso porque ela escreveu um livro lá. Lembra que eu falei que ela escreveu um livro sobre os acontecimentos do primeiro filme? E lá ela desceu o cacete no Dewey. Ela ficou falando um monte de coisa dele, chamando ele de inexperiente, de fraco e esse tipo de coisa, chamando de burro, uns negócios assim, sabe? E o Dewey, obviamente, leu e ficou bem chateado, já que os dois estavam tendo um climinha ali, né? Eles estavam meio interessados e o Dewey percebeu que, ela não estava interessada em mim, ela estava interessada na matéria. Enquanto a festa daquelas patricinhas lá de Beverly Hills acontecia, a gente vê uma pessoa que não foi pra festa, né? Que, na verdade, ela se classifica ali como
como amiga sóbria. É a pessoa que fica lá caso alguém chape e ela tenha que buscar. E essa pessoa é uma personagem chamada Cissy, que já apareceu aqui, né? Ela é a Daphne do Scooby-Doo. O assassino liga pra ela e, infelizmente, essa personagem acaba morrendo depois de uma sequência bem longa. Sério, gente, as sequências dos assassinatos nesse filme estão gigantescas. Mas coitada da Cissy, ela é simplesmente arremessada do não sei quantos andares aquela casa tinha, mas é o último andar da casa, ela é arremessada de lá depois que ela tomou uma facada. A polícia acaba chegando ali e, mais uma vez, a gente vê a sensibilidade de milhões dos jovens adultos ali que só ficam reclamando, poxa, devia ter trazido a minha cerveja, né? A gente saiu da festa e tal, devia ter trazido a minha breja pra ver essa palhaçada aqui. Apenas uma mulher que morreu, né? E a galera falando de cerveja. Não tem graça, cara. E é claro que no meio disso tudo a gente vê mais uma vez a Debbie enchendo o saco da Gale lá, tentando conseguir matéria e falando e tentando amigar com ela. Enfim, a Debbie só enche o saco nesse filme. Quando a Sidney chega no dormitório dela ali, ela também é atacada mais uma vez pelo assassino. Só que o namorado dela, o Derek, também é atacado, porque ele meio que tava do lado de fora. E aí ele entrou na casa, tipo, pra ver quem é que tava lá. Isso depois que a Sidney já saiu. Não sei o que ele foi fazer lá também. Só sei que ele acabou ferido com um corte ali no braço e foi mandado ali pro hospital com os policiais falando com ele, esse tipo de coisa. Inclusive, essa foi a primeira cena que eu comecei a suspeitar de fato do personagem Mickey, que eu tinha dito lá no começo. Porque ele ficou ali sentado do lado da Sidney, instigando ela a pensar coisa do próprio namorado. Tipo, olha, mas por que ele entrou, né? Que coisa curiosa. E o Mickey não é o único que tá suspeitando ali do Derek, já que o Dewey, que também tá ali, né, acompanhando a cena toda, ele também fica meio, esse menino entrou aí por quê, né? Já tava todo mundo em segurança, o que ele foi fazer entrando dentro da casa? E aí eu fiquei pensando, né, cara, eu não acho que o Derek é o assassino, porque eles iam repetir esse plot, tipo, eles iam colocar lá, não, porque é o namorado da menina que é o assassino. A menina, ela não tem um dedo bom pra homem, é impressionante. Todos os namorados dela vai ser assassino? É sim. Só que o Mickey, ele nem era muito amigo da Sidney mesmo, ele só foi um personagem que ele foi inserido ali na sala de cinema ali junto com o Randy. Então, pra ele, eu poderia suspeitar, sabe? Eu tinha as minhas suspeitas ali com o Mickey. E ao mesmo tempo que eu estava pensando, esse assassino funciona em duplas. Eu não faço a menor ideia quem seria a dupla do Mickey. E eu já dou um spoiler aqui pra vocês desde já. Eu não fiz a menor ideia de quem seria a dupla. Excuse me, the fuck did you just say? Realmente, até o final do filme eu não tive outro palpite pra dupla. Eu fui pega pelo plot twist, sim. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. No dia seguinte, a Gale mais uma vez mostrou que ela é muito impecável, porque ela percebeu que tinha um padrão nas vítimas ali que estavam sendo escolhidas pelo assassino. No caso, ela notou um padrão nos nomes das vítimas. E assim ficou ali em conhecimento geral, né, da galera, que o assassino estava imitando o primeiro assassino lá de Scream. Então era realmente, eles estavam tentando fazer uma cópia dos acontecimentos ali do primeiro filme, só que na faculdade. A Sidney tenta meio que terminar com o Derek, ela diz que é pela segurança dele, só que fica bem nítido que é porque ela tá achando que ele é o assassino. Ele pode ser o assassino, já que o Mickey alugou o triplex ali na cabeça dela. E também é mostrado que ela é sempre seguida por 2 detetives que estão ali pra proteger ela. Ela sabe deles e tudo mais, ela sabe que ela está sendo vigiada pela polícia. No refeitório ali da faculdade acontece uma das top cenas mais vergonhosas que eu já vi, porque o Derek não quer que a Sidney se afaste dele, né? Ele gosta muito dela. Então ele tenta fazer algo pra ela rir, o que parece uma ideia super fofa, né? Quando é dita assim, tipo, vai fazer a menina rir, hahaha, vai ser bonitinho. Mas, gente, o cara sobe na mesa e começa a cantar uma música ali pertencente a Top Gun, que é um filme, né, anos 80. Ele faz um show, ele sobe na mesa, ele canta meio feio, o pessoal bate palma, tá todo mundo fazendo um circo que o cara subiu em cima da mesa e eu assim, ó. Juro pra vocês, gente, que se eu fosse a Sidney, se eu fosse a namorada em questão, a partir do momento que eu percebesse que o cara ia subir um nível, ia começar a fazer um mico, uma vergonha, eu simplesmente ia me levantar e ir embora. Nossa. Meu
top pânico na vida é alguém meter uma dessa, gente. Gente, eu tenho medo daqueles carros de som da rua. Sabe aqueles carros que as pessoas pagam? Aí chega um carro falando: olá, dona Gertrude, seu marido diz que você é o amor da vida dele. Tenho pânico desse tipo de coisa. Então é claro que eu ia super ficar receosa com meu namorado fazendo uma dessa, subindo numa mesa e fazendo um show e todo mundo batendo palma pra ele. Eu ia falar: pelo amor de Deus, eu ia fazer igual um avestruz, colocar a cabeça na terra e nunca mais sair. Enfim, né, essa graça do Derek funciona com a Sidney, e ele dá um colar pra ela com uma letra assim, né, uns dizeres da irmandade dele lá. E o pessoal ali da mesa até comenta que ele não poderia dar uma pecinha dessa de joia pra Sidney, algo que é ali da fraternidade dele. Depois dessa cena toda, né, desse momento mico que fizeram o Derek fazer, das duas uma, eu pensei assim, cara, ou ele é o assassino e vão repetir o plot todo, o que vai ser meio bosta, ou ele vai morrer. Foi aí que eu tive certeza, que foi pra fazer uma coisa de namorado fofinho, que funcionou com a Sidney, mas não funcionaria comigo. Mas o importante é o intuito do filme, a menina gostou, então possivelmente o carinha vai bater as caneletas. Você vai morrer. Rola uma cena muito boa entre o Dewey e o Randy, onde, mais uma vez, assim como no primeiro filme, o Randy dá todos os spoilers do filme, todos os spoilers das coisas que iam acontecer. Viu, gente? Um bom cineasta consegue avaliar as coisas dessa forma. Então o Randy está muito, assim, de acordo com o papel mesmo. Parabéns. Ele comenta, tipo, uma sequência tem que ter mais morte, uma sequência tem que ter morte mais violenta, porque é isso que o seu público espera. E tem uma parte que eu prestei muita atenção, que ele fala que o assassino ou a assassina, e aí quando ele deu esse foco, ou a assassina, eu fiquei assim, ó, então pode ser uma mulher agora, porque tinha essa menção no primeiro filme, de todo mundo tá falando, não, porque isso é coisa de homem, isso é coisa que só um homem vai matar assim, só um homem vai pensar assim, só um homem tem essa inteligência assim. E aí eu achei que teria, inicialmente no primeiro filme, algum tipo de plot twist. Pensei isso na primeira meia hora do filme, depois eu falei, não, realmente vai ser dois caras. Só que nesse segundo filme, eu acho que o diretor prestou atenção nas observações da galera que viu o primeiro filme e falou, talvez podemos brincar com a ideia de que um dos Ghostface pode ser uma mulher, pode ter uma mulher envolvida, pelo menos. E aí eu já fiquei o quê? Atenta. Outra coisa bacana também é que o Randy fala que o assassino provavelmente faria algo novo e que a gente poderia descartar o namorado. Aí eu fiquei, é o filme tentando me enganar ou realmente o Randy está certo? Aí como o Randy é meu favorito, eu acreditei nele. Eu falei, não, eu já achava que não era o namorado mesmo, agora eu vou achar com certeza. E aí quando o Dewey pergunta, tá bom, então quem seria o assassino? O Randy fala, Mickey, the freaky Tarantino film student. E, gente, meu sorriso ficou daqui até aqui, ó, nessa hora. Porque eu já tava pensando nele, né? Como eu falei, cara, deve ser esse Mickey, deve ser esse doidinho aqui, cópia de Stu, que é o assassino. E aí, quando o Randy falou, e o Randy é tipo o profeta do pânico, eu falei, é isso mesmo. Here I come. Oh, here I come. Oh. A gente descobre também que a Sidney tá fazendo uma peça de teatro, na qual ela é a protagonista, só que ela tá se sentindo muito insegura, ela pensa em desistir. E a gente vê todo o ensaio ali da peça, que inclusive fica bem bizarro, porque a Sidney começa a ver coisas no meio da peça, sabe? Ela começa a ver o Ghostface como se ele estivesse ali, sendo que ele não tá. Numa dessa, a gente já percebe que ela tá bem perturbada, né? Do lado de fora, a Gale, o Dewey e o Randy começam uma perseguição ali com o assassino, depois que o Randy atende o telefone da Gale, tipo, o pessoal tava enchendo o saco ligando pra ela toda hora, e o Randy atendeu no lugar. Só que dessa vez não era alguém enchendo o saco, era o assassino que estava vendo eles, né? Eles estavam, assim, sendo observados pelo assassino, mas não sabiam como. E aí a Gale e o Dewey foram atrás de alguém que pudesse estar no telefone também, né? Pra poder pegar o assassino, enquanto o Randy enrolava ali no telefone, pra manter a pessoa falando com ele, né? Mas aí, gente, que tristeza, sério, foi um negócio que eu tô mal só de eu lembrar aqui desse evento, porque deu tudo errado nesse plano aí. O Randy acabou sendo pego pelo assassino e ele morre no filme. Aí eu falei, meu Deus, meu favorito se foi. Meu favorito se foi, ele tava tão bonitinho nesse filme também. E aí eu decreto aqui na frente de todo mundo que
o meu personagem favorito da franquia Pânico até o presente momento. E eu acho que ele vai continuar sendo, porque eu me identifiquei muito com ele pelo fato dele gostar de cinema e ele falar coisas coerentes de cinema. Morreu esfaqueado, eu fiquei com esperança até o último minuto, porque o pessoal toma facada, né, ali no filme do Pânico, e a galera não morre nunca. E eu falei, será que ele não vai morrer? E aí depois dá um close na cara dele, tipo, ele tava morto. Realmente, focou em tudo que precisava focar pra mostrar que ele tava morto, e aí eu fiquei... Enquanto isso, na biblioteca, a Sidney passa por um típico momento de Pretty Little Liars, porque ela recebe uma mensagem ali no computador do assassino. Ela recebe múltiplas mensagens dele falando com ela pelo computador. E aí, quando ela tá pra sair da biblioteca, né, enquanto os detetives estão fazendo uma ronda ali pra ver se o assassino está ali em algum lugar, o Cotton aparece do nada e ele dá uma prensa na Sidney, sabe? Ele fica todo suspeito falando com ela, pedindo por favor pra ela aceitar uma entrevista com uma mulher super top lá, a Diana Sawyer, né, que realmente é uma entrevistadora muito top dos Estados Unidos, ela é muito famosa, e ele falando, vão oferecer uma grana, tal, você tem que ajudar a limpar a minha barra, porque as pessoas, tem gente que acha que eu sou do mal ainda, então você tem que me ajudar, não sei o quê. Só que ele fica muito suspeito pra cima dela, sabe? Mas essa cena não me convenceu, que eu entendi que eles tentaram fazer com que o Cotton fosse um suspeito, só que aí eu fiquei pensando, mano, qual que é o intuito, se ele realmente for o assassino, né, se for realmente o que o filme quer induzir, qual que seria o intuito de você fazer todo um plot no primeiro filme sobre uma pessoa que foi injustamente acusada, pra no final das contas, ele ser o novo assassino? Não faz sentido! Tipo, não, ele foi injustamente acusado. Se ele fosse assassino agora, o plot do primeiro filme seria jogado fora. Aí eu falei, não, então ele não é. Eles estão tentando distorcer, né, assim, meio que titubear o público a pensar qualquer coisa pra qualquer pessoa, o que é natural de um filme de terror, né? Não é uma crítica negativa, não. Filmes de terror fazem isso quando tá falando de slasher e pra descobrir quem é assassino, esse tipo de coisa, é comum. Mas só deixando claro aqui que essa cena não me convenceu. Em nenhum momento eu pensei que o Cotton era o cara do mal do filme. A Gale e o Dewey se aliam pra valer quando eles percebem ali que o cinegrafista da Gale, que é o Joel, ele gravou alguma coisa do assassino, né? Porque ele tava gravando o tempo todo a Gale, né? Ele tava acompanhando os passos dela. E se o assassino estava vendo eles, provavelmente o cinegrafista também pegou alguma filmagem ali do assassino. E aí os dois personagens aí, a Gale e o Dewey, vão até um anfiteatro pra poder assistir a essas fitas. Só que aí o clima esquenta, né? Porque eles ficam vendo uns momentos deles lá que foram filmados e os caras começam um pegation. Mas o pegation é interrompido depois que o assassino se revela estando ali no anfiteatro, né? Ele troca as fitas que eles estão assistindo ali na hora, começa uma grande perseguição e o Dewey acaba se ferrando de novo. Ele toma facada nas costas de novo. Inclusive eu tinha achado que nessa hora ele foi com Deus realmente. Eu falei, não é possível. Agora ele morreu, né? 1000 facadas, coitado. E isso tudo foi bem na frente da Gale, então ela é obrigada a assistir o Dewey tomando as facadas lá, uma cena bem triste. Apesar de tudo isso, ela consegue fugir. Do lado de fora, o Derek, o namorado da Sidney, é pego ali pela fraternidade, todo mundo começa a aloprar ele, né? Prende ele num negócio, começa a desenhar na camisa dele, né? Na camisa não, na barriga dele, porque ele tá sem camisa. Ou seja, acontece aquilo que o pessoal falou que aconteceria com o Derek mesmo, porque ele deu aquela joia pra Sidney, né? E não era pra ele entregar isso. Enquanto a Sidney e a amiga dela são transportadas pra longe ali pelos próprios detetives pra um lugar seguro, já que rolou outro ataque. Só que é claro que esse translado dá errado e acontece uma das melhores sequências desse filme, se não a melhor, na minha opinião, porque o Ghostface ataca e mata os detetives e a morte de um deles, né, quando o Ghostface já tá dirigindo ali o carro, eu dei um grito genuíno, assim, eu falei, eita! Sabe, e o palavrão, porque a cabeça do homem explodiu, gente, no meio do filme, eu não tava esperando uma morte assim, sabe, eu tava falando, sei lá, ele vai ser cortado, baleado, etc, do nada o cara explodiu na minha frente, praticamente, né, com um monte de cano ali preso nele. Então foi uma morte que eu fiquei impressionado, eu adorei. Eu falei, caraca, essa foi uma morte bem planejada. Bem bolado, gostei. E aí tem essa cena super tensa, que a Sidney e a amiga dela tem que sair do carro bem devagarzinho, porque não tem como elas abrir a porta. É um carro de polícia, né? Se desse assim pra abrir a porta, todo criminoso fugia. E aí elas têm que fugir pela porta da frente ali, do motorista. Só que quem é o motorista? O Ghostface. Ou seja, elas têm que passar na frente dele, quase por cima dele pra poder sair. E elas conseguem sair, né, nesse momento de tensão. Só que a Sidney faz coisa de protagonista de filme de terror. Ela diz que ela quer voltar pra ver
quem é o Ghostface. Eu julguei, mas nem tanto, né? Confesso. Porque eu também ficaria curiosa. Só que eu tentaria tirar a máscara dele enquanto eu estivesse em cima dele. Provavelmente. Eu não ia sair, ficar em segurança e depois voltar. Eu seria um pouco mais burra, eu acho. Só que o ponto é que a Sidney vai fazer isso e a amiga dela acaba morrendo. Porque quando a Sidney chega no carro, o Ghostface não está mais lá, é claro. Burrice. Depois disso, a Sidney sai correndo e a cena final acontece lá no anfiteatro, onde a Sidney estava praticando mais cedo, né? O Derek aparece ali preso, né? Revelado pra Sidney, completamente desacordado, toda aquela coisa. E finalmente temos a revelação de quem é o assassino, que, é claro, era o Mickey. Eu estava correta? Eu estava certa nessa parte? Enquanto o parceiro dele, ou a parceira, eu não fazia a menor ideia quem era. Nessa hora do filme, eu tava tipo, nossa, zero ideias em quem pode ser. Só que o Mickey, ele faz uma coisa muito curiosa, porque ele tenta manipular a Sidney a pensar que o Derek é parceiro dele. Quando a Sidney não compra a ideia, o Mickey vai e acaba matando o coitado do Derek ali, dando um tiro nele. Eles entram num tipo de conflito até que a Gale surge ali e fica aquele momento de tensão, né? Caraca, ela apareceu, por que ela tá aqui tão calma? Que coisa esquisita. E foi num timing tão assim, revelação de assassino, que o filme tenta realmente fazer com que você pense que a Gale tá envolvida negativamente com alguma coisa. Mas aí aparece atrás dela aquela jornalista que só vivia enchendo o saco dela, a Debbie. E a Debbie é a parceira do Ghostface. Então, novamente, o Randy estava correto quando ele falou assassino ou assassina. E, gente, devo comentar aqui com vocês que eu fiquei muito surpreendida por esse plot twist. Eu não esperava. Pra mim, a Debbie era tipo uma figurante. Só que, ao mesmo tempo, ela tava aparecendo demais pra uma figurante, mas não ao ponto de eu achar que ela poderia ser algo mais além que isso. Então, foi um bom plot twist. As brechas estavam ali, né? Falando um pouquinho de cinema agora. As brechas estavam ali, mas eu não botei fé nelas. Então, assim, bom plot twist. Foi bem bolado. É revelado ali que a Debbie, na verdade, é mãe do Billy, que foi o primeiro Ghostface ali, né? No primeiro filme. Aquela mãe que ele menciona que abandonou ele, esse tipo de coisa. E ela revela ali, né, pra Sidney, etc., que a motivação dela é puramente vingança. Não é uma coisa muito complicada. Porque a mãe da Sidney ficou com o marido ali da Debbie, né? Depois a Debbie abandonou o próprio filho, pegou um livro ali da Gale, por isso que ela tinha uma perseguição com ela também, e leu todas as coisas sobre o filho dela, como o filho dela morreu. Então ela tava tão irritada com a Sidney, mas também estava irritada com a Gale. É importante ressaltar isso. Acontecem altos momentos de tensão que acabam por mostrar a Debbie matando friamente ali o Mickey, tipo, descartando completamente o próprio parceiro dela. E nessa hora o meu coração foi pra garganta, porque o Mickey, na hora que ele tomou o tiro, ele meio que atirou também, como num reflexo assim, e o tiro acertou a Gale. E aí eu falei, meu Deus do céu, a Gale, ela foi acertada e ela sumiu da cena lá, ela caiu no meio de um monte de coisa. A treta continuou até que o Cotton chegou ali no teatro e ele conseguiu salvar a Sidney quando ele atira na Debbie ali. E a Gale se revelou como estando viva, né? Ela tomou o tiro ali, mas ela sobreviveu, porque não foi em nenhuma área muito perigosa. E os três saem ali do anfiteatro, mas não antes, sem a Gale e a Sidney metralharem o Mickey, só pra ter certeza ali que ele tava vivo. E a Sidney também deu um tiro ali na Debbie, pra ter certeza que ele tava morto também, né? Então, assim, conferiram tudo antes de sair. E aí veio mais uma coisa que eu fiquei surpresa, porque é revelado no final do filme que o Dewey sobreviveu às facadas de novo. Só que diferente do primeiro filme, a Gale entrou na ambulância junto com o Dewey, né? Ela falou, não, eu vou com você e não sei o quê. Diferente do primeiro filme, que o Dewey entra na ambulância e a Gale prefere ficar lá fazendo a matéria, né? Noticiando um massacre pra conseguir coisas jornalísticas pra ela. O Cotton também vira um herói nacional, praticamente, depois que os jornalistas chegam todos ali pra falar com a Sidney, e a Sidney fala, por que vocês não perguntam tudo isso pro Cotton? Porque foi ele que me salvou, porque foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo. Ou seja, no final das contas, o Cotton também consegue o que ele quer, e ele realmente é uma pessoa boazinha, pelo menos nesse filme, né, gente? Pelo menos isso foi resolvido aqui. Enfim, gente, esse foi o filme, o final do filme foi esse mesmo, e eu gostei mais desse filme do que do primeiro, apesar do primeiro continuar sendo bom, tá? O primeiro é bem legal e tal, é o começo de tudo, só que esse segundo eu achei mais legal pelo elemento da mídia doida em cima de uma jornalista que também é doida, pelo fato das pessoas terem brincado com essa metalinguagem de transformar um crime real que aconteceu ali no primeiro filme num
filme dentro de outro filme, é uma coisa bem complexa, e você ter esses debates de cinema, né, como a violência pode influenciar, não sei o que, eu achei muito legal essa pauta, então com certeza esse filme eu acabei achando melhor que o primeiro. Mas agora eu quero saber de você, se você prefere o primeiro ou o segundo filme. Eu sei que tem uma galera que já fez o ranking aí pra mim, mas entre esses dois, qual é o seu favorito? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber tudo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filme, série e também, é claro, da franquia Pânico. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!